Alfabetização pela instituição claretiana. Minha professora tutora é a professora Jaqueline Belga Marques. O assunto do meu trabalho é uma revisão da literatura, o lúdico na educação infantil. Então, por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode expressar-se, criticar e transformar a realidade. Para que a ludicidade avance na educação, é preciso fazer-se uma reflexão sobre o processo de ensinar e aprender. Então, de acordo com Winnicott, 75 e Piaget, conceitos como brinquedo, jogo e brincadeira são formados ao longo de nossa vida. É a forma peculiar que cada criança define suas brincadeiras como fonte de divertimento. Uma criança sem brinquedo pode ficar apática, triste, sem vida. O brinquedo está para a criança, assim como a água está para o peixe. O ato de brincar dá à criança mais uma oportunidade de ser feliz. Em relação à necessidade de brincar, para a criança, brincar é viver. De acordo com Santos, em 99, a história da humanidade tem nos mostrado que as crianças sempre brincaram e certamente continuarão brincando. Brincar faz parte da essência da criança, e quando isso acontece, algo pode não estar bem. Podemos verificar que o brincar está presente em todas as dimensões do ser humano. É de modo especial na vida das crianças. A criança aprende a brincar brincando e brincar aprendendo. Segundo Churchill, de 87, uma criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto que não sabe pensar. Para manter-se em uma harmonia consigo mesma, com seus semelhantes e com o mundo que a cerca, a criança precisa brincar, precisa incentivar e reinventar o mundo. Brincar é genético na criança, é fundamental para o seu desenvolvimento psicossocial. Através da inter-relação da criança com os brinquedos, ela desenvolve o raciocínio, a criatividade e a compreensão do mundo. A escritora Bachop, em 95, afirma: brincar é a fase mais importante da infância, do desenvolvimento humano neste período, pois ser autoativa a representação do interno, a representação de necessidade e impulsos internos. Com a brincadeira, a criança aumenta sua sensibilidade visual e auditiva, desenvolve habilidades motoras e cognitivas. Em relação à criança e o lúdico, brincar não é perda de tempo. A criança que não brinca é como um peixe fora d'água. Os brinquedos possibilitam o desenvolvimento integral da criança, porque ela se envolve efetivamente e socialmente. Tudo isso acontece de maneira envolvente, onde a criança cria, recria normas e constrói alternativas para resolver entraves que surgem no ato de brincar. O ato de brincar é muito mais um processo do que um produto. O brinquedo facilita a apreensão da realidade. Brincar é atividade e experiência, exige movimentação física. O brincar requer da criança participação completa. O brinquedo é essencialmente dinâmico e possibilita o surgimento de comportamentos espontâneos. Padrões e normas podem ser criadas. A liberdade para se tornar decisões. A essência da infância é o brinquedo. Ele é o transporte para o crescimento. É também um meio muito natural que permite à criança explorar o mundo, possibilitando-lhe descobrir-se, conhecer seus sentimentos e sua forma de agir. Por meio das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, seleciona as ideias, estabelece relações lógicas e assim segue se socializando. Muitos seres vivos brincam, gatos, cachorros, ursos, mas somente os seres humanos organizam brincadeiras em forma de jogos. A capacidade de jogar surgiu nas mais antigas civilizações, em todos os lugares do mundo. Os brinquedos desempenham papéis relevantes para o desenvolvimento da criança, bem como para a transmissão da cultura de uma geração para outra. De acordo com estudiosos da educação infantil, que estudam o comportamento do brincar das crianças, o brinquedo é influenciado pela idade, sexo, presença de companheiros, surpresa, portanto, cabe ao professor valorizar o brinquedo para encorajá-los nos educandos, sem achar que está perdendo tempo. As habilidades sociais reforçadas pelo brinquedo são muitas: cooperação, comunicação eficiente, competição honesta e redução da agressividade. As crianças progridem com os brinquedos. Com as brincadeiras, as crianças desenvolvem a expressão corporal, gestos e posturas. A relação que se estabelece entre o corpo, a mente da criança e o seu ambiente tem uma enorme importância para o seu desenvolvimento. Em relação ao lúdico na educação infantil, Winnicott, em 84, atribuiu relevante papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo,
tátil, motor, seu modo de aprender e de entrar em relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. A criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo por meio das atividades lúdicas. A criança reduz muitas situações vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação, pelo faz de conta, são reelaboradas. Essa representação do cotidiano se dá por meio da combinação entre experiências passadas e novas possibilidades de afeições, necessidades, desejos e paixões. Essas ações são fundamentais para a atividade criadora do homem. Tanto Vygotsky como Piaget, em 75, o desenvolvimento não é linear, mas evolutivo. E nesse projeto, a imigração se desenvolve uma vez que a criança brinca e desenvolve a capacidade para determinado tipo de conhecimento. Ela dificilmente perde essa capacidade. É com a formação de conceitos que se dá a verdadeira aprendizagem. É no brincar que está um dos maiores espaços para a formação de conceitos. Negrini, em 94, sustenta que as contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade. Essas qualidades são inseparáveis, sendo a afetividade que constitui a energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. Brincar é sinônimo de aprender, pois o brincar e o jogar já é um espaço para pensar, sendo que a criança avança no raciocínio, desenvolve o pensamento, estabelece contratos sociais, compreende o meio, satisfaz desejos, desenvolve habilidades, conhecimentos e a criatividade. As integrações que o brincar e o jogo oportunizam favorecem a superação do egocentrismo, desenvolvendo a solidariedade, a empatia e introduzem especialmente no compartilhamento de jogos e brinquedos, novos sentidos para a posse e o consumo. Em relação à ludicidade na educação infantil. Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis da relação interpessoal, de ser e estar com os outros numa atitude básica de aceitação. Respeito, confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Entende-se que educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para o educando consumir passivamente. Educar é um ato consciente, planejado, é tornar o indivíduo consciente, engajado e feliz no mundo. É seduzir os seres humanos para o prazer de conhecer. É resgatar o verdadeiro sentido da palavra escola, local de alegria, prazer intelectual, satisfação e desenvolvimento. Para atingir esse fim, é preciso que os educadores repensem o conteúdo e sua prática pedagógica, substituindo a rigidez e a passividade pela vida, por alegria, por entusiasmo, de aprender, pela maneira de ver, pensar, compreender e reconstruir o mundo. A educação infantil contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se o mais alto espírito democrático, enquanto investe em uma produção séria de conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso da transformação e modificação do meio. A escola necessita repensar quem ela está educando, considerando a vivência, o respeito e a individualidade do aluno. Caso contrário, dificilmente está contribuindo para a mudança. Então, ou seja, as atividades lúdicas na educação infantil favorecem a formação da autonomia na aprendizagem, de forma que atrai as crianças envolvidas na aprendizagem. Os jogos e as brincadeiras podem estar envolvidos no desenvolvimento de fatores que facilitam socialização, de modo que o indivíduo fique mais ativo. Então é importante que o ensino seja adequado, direcionado e empolgante, de qualidade, com inovações e novos caminhos. Segundo Rodrigues e Santos, em 2015, o lúdico no processo educativo representa uma grande contribuição na interação da sociedade atual, cheia de barreiras e dificuldades, onde precisamos vencer e conquistar o nosso lugar no mundo. A metodologia do trabalho foi feita uma revisão
da literatura com os escritores Lúdica, Educação Infantil e Brincar. Após, foi desenvolvido um estudo com base nos artigos encontrados. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas como embasamento do artigo e as outras foram deixadas na parte manual do TCC. Obrigada.